Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos retomar alguns conteúdos de filosofia do caderno 6, iniciando pelas concepções éticas, do Kant e a concepção ética utilitarista, que são concepções que acabam se contrapondo. O Kant ele vai propor uma moral universal, ou seja, uma moral que valeria para todos. Mas como trabalhar uma ideia dessa tão ampla? Ele parte do princípio que nós, como seres racionais, nós já vamos nascer com a noção do dever que nós temos que seguir. Tudo isso partindo de uma estrutura racionalista. O Kant é um iluminista, ou seja, tudo acaba sendo guiado pela razão. Posto que eu tenho a noção do meu dever, ou seja, eu sei o que é certo fazer, eu vou ter alguns imperativos que eu devo seguir guiado por esse dever. Dentre eles, o imperativo categórico do Kant. O que é imperativo é uma ordem, e o categórico é aquilo que você não pode deixar de fazer. Então, por exemplo, agir certo, isso é um imperativo para o Kant, né? Então, o agir certo por si só ele já se justifica, eu não preciso explicar o que eu estou fazendo certo. Para o Kant, ele por si se justifica. E aí ele tem os imperativos eles têm algumas máximas, como age de tal maneira que a máxima do teu comportamento pode ser uma lei universal. Ou seja, quando a ação vai ser válida na análise do Kant? Quando eu faço a seguinte reflexão: aquilo que eu estou fazendo, se for feito por todas as pessoas, é válido? Um exemplo, respeitar as leis. Eu respeitar as leis. Se todas as pessoas respeitarem as leis, isso vai ser algo positivo? Um outro exemplo, não cumprir a palavra. Uma coisa é eu, como pessoa, não cumprir a palavra. Agora, se todas as pessoas não cumprirem a sua palavra, como que seria o mundo? Em que circunstâncias nós viveríamos? O Kant também trabalha com aquela ideia, não fazer o certo por ser punido. O que ele diz a partir disso? Que você está agindo certo pelo motivo errado. Por quê? Quando você não estiver sendo vigiado, o que vai lhe impedir? Nada. Então, por isso que a ação ela deve ser movida pelo dever. Por quê? Caso não tenha ninguém lhe vigiando, você não vai fazer nada errado. Por quê? Porque você tem essa noção de dever. Então, esse imperativo do Kant, ele não tem exceções, ele não vai se deixar levar por inclinações sentimentais. Então, é uma regra universal. Se eu acho que isso é correto, para eu colocar em prática, eu faço a seguinte equação: se todos fizerem isso. Aí nós vamos para a ética utilitarista. E ela vai divergir um pouco da proposta do Kant, por quê? Porque é uma ética que trabalha com uma ideia de bem-estar. Só que é uma ideia de bem-estar para o maior número possível de pessoas. O que isso quer dizer? Que essa proposta ética, no qual nós temos os principais expoentes, o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham, ela já parte de um princípio que a ação ela não vai atingir a todos. Então, como que a ação deve ser direcionada? Essa ação deve levar em consideração propiciar o maior número possível de pessoas atingidas por ela. Ou seja, propiciar o maior bem-estar para o maior número de pessoas possíveis. Essa é a estrutura da ética utilitarista, O nome já é bem sugestivo, Utilidade, ou seja, aquela utilidade, quantas pessoas ela vai beneficiar. E aí nós temos que levar em consideração que você vai ter pessoas que não vão ser beneficiadas com isso, mas como um número maior de pessoas acabam sendo favorecidas com esse tipo de ação, ela acaba se validando. Vou utilizar um exemplo que eu já dei em sala.
Por exemplo, na construção de uma represa é necessário que você alague um determinado local para construir uma barragem. Vamos supor que para fazer alagar, para criar essa barragem, para construir uma usina que vai levar energia para 100 mil pessoas, você tenha que tirar 500 famílias desse local. O que é levado em consideração nesse tipo de proposta? O quanto de pessoas ela vai beneficiar, né? O maior número possível de pessoas. Então, são propostas éticas que se opõem à do Kant, não existe exceção, ela tem que ser algo universal, e a utilitarista que trabalha numa chave de beneficiar o maior número possível de pessoas. Beleza, pessoal? Até a próxima.